Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de programação em Python, certo? Dessa vez a gente vai continuar o estudo sobre interações, só que agora falando sobre loops aninhados, né? Laços aninhados, um laço dentro de outro laço. Bem, vamos lá, a gente já viu que as estruturas de repetição elas são fundamentais na programação para poder a gente automatizar as tarefas, né? Tarefas repetitivas ou com uma grande quantidade de iterações, a gente usa as estruturas de repetição. A gente viu também já que o Python oferece aí recursos de linguagem para deixar essa tarefa mais fácil. Vamos lá. A gente já viu como funciona aí o laço for, tá? E também como funciona o while, tá? Agora a gente vai ver os laços alinhados e a gente vai trabalhar esses laços alinhados, tá certo? Trazendo como exemplo os laços for, tá? Então vamos lá. A gente usa esse tipo de estrutura quando a gente quer iterar sobre dados bidimensionais, né? Ou multidimensionais, se tiver mais de uma dimensão. Tá? Exemplos desse tipo de dado são matrizes, listas compostas, tá certo? E etc. Essa ferramenta, né, essas instruções alinhadas, elas também são muito úteis para fazer cálculos matemáticos, tá? E estatísticos, certo? Então, algumas fórmulas que requerem aí, tá? Iteração sobre iteração, processar dados de uma tabela, né? Uma tabela que é um dado multidimensional. Então, a gente já precisa utilizar uma estrutura alinhada. Bom, como é que funciona isso, tá? Né? Vamos observar aqui esse fluxograma do laço alinhado, né? Então, quando o ponteiro de execução encontra uma estrutura do tipo de repetição, certo? No caso aqui, a gente quer fazer uma iteração sobre sequências, né? Essa sequência pode ser uma lista, certo? Uma lista de listas, enfim, um dado multidimensional, mas organizado, né, de forma sequencial. Vamos lá. Então, quando o interpretador encontra uma estrutura de repetição, no caso do for, ele verifica, né, faz a checagem na entrada, certo? Verifica se o elemento, né, atual é o último elemento da lista, certo? Isso para o loop mais externo, certo? Aqui, ó, esse aqui é o loop mais externo. Então, se não for o último elemento da lista, ele entra para executar, certo? O loop interno, certo? Loop interno, tá? E o loop interno é o corpo do loop externo, certo? É o corpo né, da iteração do loop externo. E aí ele encontra de novo, certo? Nesse novo loop, no loop mais interno, a condição de entrada ou a condição de continuação, tá? Se é o último elemento da lista. Se não for, então ele entra, certo? Num loop mais interno para executar o seu corpo, tá? E ele vai ficar, né? Executa o corpo, volta, verifica a condição, certo? E aí ele vai fazer todas as iterações que está no loop interno, certo? Para a primeira iteração do loop externo, certo? E quando ele termina a iteração do loop interno, aí essa condição retorna, né? Retorna verdadeira, é o último, certo? Elemento da lista, então ele volta para o loop externo e vai então fazer a segunda iteração do loop externo. E aí ele entra no loop externo, né? Se não for o último elemento, e aí encontra no corpo um loop interno novamente, tá certo? Verifica se é o último elemento da lista, se não for, aí ele vai entrar no loop interno, e aí ele vai fazer todas as iterações do loop mais interno, certo? Para a segunda iteração do loop externo.
E ele vai fazer isso, né? Tá certo? Para cada iteração do loop externo, ele vai fazer todas as iterações do loop interno. E aí, quando ele concluir as iterações do loop externo, então ele sai do loop externo, consequentemente sai também do loop interno, executado e continua a execução do programa. Tá? Então essa é a sequência, né, a sistemática quando a gente tem loops alinhados, né, laços alinhados. Bem? Bom, como é que a gente pode fazer aqui um exemplo, né? É a gente calcular uma sequência, certo? Que é uma somatória simples, certo? Vamos fazer um programa que faça, que calcule uma somatória simples. Tá? Então a gente tem aqui, né, a função, certo? A função é 2 elevado a n, só que a gente quer fazer, né, um total de n vezes, certo? Somando cumuladamente, somando, né, consecutivamente, não acumuladamente, somando consecutivamente, certo? Computando consecutivamente o valor dessa função, certo? Então, aqui para esse somatório, a gente tem um limite inferior, que é de 1, então o n começa em 1, certo? E termina em 4. Tá? E aí ele vai fazer, no caso aqui, né, a primeira iteração com n igual a 1, e aí vai calcular a função. Vai fazer a segunda iteração com n igual a 2, vai calcular a função. E vai fazer isso, certo? Sempre somando, acumulando o valor da iteração anterior, certo? Até chegar no limite, tá? Como é que funciona isso, né? Então eu montei aqui uma tabelinha onde a gente tem, tá certo? Onde a gente observa, tá, a variação do n. O n, no caso, é a variável que controla as iterações, tá? Em programação é a variável que controla o laço, ok? Então, como ele começa em 1, tá? Como está definido aqui, ó, n igual a 1, certo? E ele vai variar 1, 2, 3, até 4, que é o limite superior. Tá? Então, quando n for igual a 1, como vai ser a função, né, f de n? Certo? A função, né, 2 elevado a n quando n for igual a 1. Então, tem 2 elevado a 1 vai dar igual a 2. Certo? E aí, na segunda iteração, quando o n for igual a 2, eu vou ter 2 elevado a 2, certo? 2 aqui é uma constante, o que está variando é o n, certo? Então, eu vou ter 2 elevado a 2, que é 4, tá? Depois eu vou ter 2 elevado a 3, que é 8, certo? Depois eu vou ter 2 elevado a 4, que é 16, tá? E aí, a cada iteração, ele vai acumulando, tá? E aí, soma tudo no final. Tá? Então, como é que a gente implementa essa somatória, certo? Em programação. A gente implementa isso com um laço simples, certo? Então, no programa, para fazer esse cálculo, a gente declara aqui primeiro uma variável, né, soma, para acumular, para receber né, o resultado de cada iteração ser acumulado nessa variável, certo? E agora a gente vai fazer a iteração, né? Ó. Então, estou usando aqui o laço for, tá? For n in, uso aqui a função interna, né? Do Python, o range, né? E eu digo, olha, começa em 1, certo? Ele vai criar uma sequência, um iterável, que começa em 1, se eu não informar esse parâmetro, né? Ele vai começar em 0, certo? E eu quero que ele termine em 5, tá? Você pode dizer, Salles, mas eu devo ir de 1 a 4 e não de 1 a 5. Tá? Quando você gera o range, tá? Esse item final não é incluso. Tá? Então, ele vai fazer de 1 até 4, certo? O final do intervalo aqui no range não é gerado. Tá? Beleza. E aqui eu digo que soma, que começa inicialmente com 0, né, na primeira linha, vai receber ela mesma, tá certo? Vai receber ela mesma, tá? Mais o valor da função,
certo? Qual é o valor da função? É o 2, tá? O 2, ó, que é essa constante. E aqui o operador de potenciação, né? 2 elevado a n. Tá? Então, na primeira iteração, certo? Na primeira iteração, o n vai ser igual a 1, tá? Ok? E aí soma vai receber, então, né, o zero, que era o que ela foi declarado aqui, né? Foi atribuído a ela no começo, zero, mais, certo? 2 é constante, elevado a n. Quanto é que está valendo n? N está valendo 1. 2 elevado a 1. Então, na primeira iteração, tá certo? Soma vai receber 2. Tá? Aí, n passa a ser 2, tá certo? Ele volta aqui, né? Não chegou no final da sequência. Tá? N passa a ser 2. Tá? E agora, soma, que era 2, passa a ser igual a 2 mais 2 elevado a n, que n no caso aqui é 2, certo? Então, soma passa a ser 2, mais 2 elevado a 2, que é 4, tá? Passa a ser 6. Okay? E aí ele volta mais uma vez, tá? E o n passa a ser 3, ok? Então, eu vou ter que, agora, a soma é 6, certo? Tá? Mais 2 elevado a quanto? 2 elevado a 3, ok? Eu tenho 8, aqui 2 elevado ao cubo, tá? 2 elevado ao cubo dá 8, mais 6, 14. O som passa a ser 14. Tá? E aí ele dá a última rodada, certo? Quando o n passa a ser 4, tá? Ok? Soma é 14, tá? E aí eu vou ter, né, que soma passa a ser 14, tá? Mais, certo? 2 elevado a 4, certo? Dá 16. 16 mais 14, que dá 30. Ok? Então, essa é a sistemática de se implementar um somatório simples. A gente já tinha visto, né, mas não aplicado dessa maneira para se resolver certo? Uma equação. Ok? E é assim que a gente faz uma iteração simples, certo? Para fazer um somatório simples, para resolver uma, uma equação. Beleza? A situação começa a ficar mais interessante quando eu preciso, por exemplo, resolver um somatório duplo, certo? Essas são situações bem comuns computacionalmente, na computação científica, tá? Você tem que fazer a resolução de equações com, né, com mais de uma iteração, certo? Você vai precisar disso aqui. Então perceba, né, que para cada somatória eu tenho um loop, certo? Então, essa expressão de somatório simples em programação, quando você visualizar, certo? Dois sigmas aqui, dois somatórios, um somatório duplo, você já pensa logo, vou precisar, tá, de um laço aninhado para poder resolver esse problema, certo? Você pode pensar assim, vou precisar de dois for, porque você já sabe a priori, né, quantas vezes você vai precisar executar, certo? Você tem um limite inferior, você tem um limite superior, então você já sabe como vai fazer. Bom, nesse caso, né, a nossa função aqui, ó, perceba que a nossa função agora, tá, ela está em função, certo? De n. Quem é n? N é o índice que para nós é a variável de controle do laço mais externo, certo? E é em função de k, certo? K é a variável, tá certo? De controle do laço mais interno, bem? Como é que a gente precisa fazer? Se fosse resolver isso manualmente, né?
Primeiro eu ia pegar e ia separar aqui, né, quais são os valores que N e K, os pares de valores que N e K podem assumir, certo? Então perceba, né, N começa em menos 1 e vai até 1. Então qual é o espaço aqui, ó, né, de variação do N? N pode ser menos 1, tá? Horrível que o menos 1. N pode ser menos 1. N pode ser 0, certo? E N pode ser 1. Esse aqui é o meu N. E o K pode receber aqui valores, né? O K pode ser 1, certo? Ou 2. Bem? Tá? Então, né, quando eu tiver, certo? Menos 1 no laço mais externo, quando o N valer menos 1, certo? O K, a primeira iteração vai valer 1, tá certo? E ainda com N igual a menos 1, ou seja, ele vai executar todas as iterações, certo? Internas, né? Para cada iteração externa, executar todas as iterações internas, certo? Então, ainda com N valendo menos 1, eu tenho K valendo inicialmente 1, depois valendo 2. Agora, tá certo? Ele já terminou, tá, de executar todas as iterações do laço interno. Então ele sai e vai variar o laço externo. Então inicialmente ele valia menos 1, agora ele passa para o próximo valor que é o 0. Tá? Então ele incrementa de menos 1, incrementa 1 vai para 0. Tá? Agora eu tenho 0 e de novo, tá, eu vou ter todas as variações do laço interno. Né? Então o K valia 1, depois o K vale 2. Tá? E aí ele termina o laço interno, sai novamente, vai para o laço externo, e aí vai variar de novo o laço externo. Era 0, passa a ser 1. E aí varia de novo, né, as opções internas, né? São as opções de K. Então, K só tem duas possibilidades, 1 e 2. Tá? Então, eu monto aqui, né, esses pares, né, ordenados das iterações, certo? E para cada par, né, para cada par de iterações, eu calculo o f, aqui está equivocado, seria f de n, k, certo? F de n, k. Então, eu tenho menos 1, que é o primeiro caso, ó, quando n for menos 1, o k vai ser 1, certo? Eu tenho menos 1 elevado a k, é isso aqui, tá? Menos 1 elevado a k. Mais, tá? Tirar a função, o K agora é 1 e o K elevado a uma constante, né? K elevado ao quadrado, certo? Então eu vou ter menos 1, tá certo? Elevado a 1 dá menos 1, tá? Mais 1 ao quadrado, que é 1, eu vou ter menos 1 mais 1 que dá 0. Então é feito isso aqui para cada, né, par ordenado, para cada par de iterações, certo? E aí vai se resolvendo a equação e no final você soma tudo. Tá? 0 mais 5, mais 1, 6, mais 4, 10, né? Mais 2, 12, mais 5, 17. Okay? Como é que fica isso, tá, no programa em Python? Tá? No programa em Python vai ficar assim. Tá? Então perceba, né? Esse for mais externo é esse somatório externo aqui. Ele vai variar de quanto? Tá? Ele vai variar de menos 1 até 1, certo? Então aqui, ó, de menos 1, a gente já viu que a função range, né, você coloca aqui a parte final, ela não é computada, não é gerada iteração para a parte final do range. Então aqui ele vai variar de menos 1, certo? O n aqui vai ser exatamente o que a gente viu no slide anterior, né? Ele vai receber menos 1 na primeira iteração, certo?
depois ele vai receber 0, tá? O incremento do range padrão é 1, ele vai de 1 em 1, tá? Menos 1, 0, depois 1, e ele conclui, tá? Então, esse laço externo vai ser executado 3 vezes e o N vai receber esses 3 valores. Tá? O laço interno, certo? O laço interno, tá? Vai variar de 1 até 2. Por quê? Porque K, certo? Varia de 1 a 2. Então, começa em 1 até 3, certo? O 3 não entra, então o K vai receber os possíveis valores de K. Primeiro ele recebe 1, depois ele recebe 2. Certo? A gente declarou a variável soma antes de entrar nos laços. Tá? E aqui no corpo do laço mais interno, certo? A gente vai acumulando aqui, ó, tá? Vai acumulando em soma, tá certo? A resolução da função, a resolução da equação. Qual é a função? N elevado a k mais k ao quadrado. Tá? Então tá aqui, ó, N elevado a k. Quem é k? É a variável que controla o loop, né, o laço mais interno, que é esse laço interno aqui. Tá? Esse somatório interno, certo? Mas esse mais aqui vem de onde, sabe? Esse mais é o mais da função aqui. Tá? K ao quadrado. Quem é esse K ao quadrado? Esse K ao quadrado aqui da função. Beleza? Bom, e aí a gente vai ter, né? Então, quando n for igual a menos 1, certo? O K vai ser 1 inicialmente, e ele vai calcular e acumular em soma o valor da equação, da função. Tá? E depois o K passa a ser 2, ele vai calcular e acumular com o valor que estava anteriormente. Certo? E aí, o K, certo? O 2, que foi já é o último elemento da lista. Então, ele sai desse for mais interno e volta para o for mais externo. Certo? No for mais externo, ele tinha valido inicialmente só 1. Então, o N passa a ser 2 agora. Desculpa, o N passa a ser 0, que é na segunda iteração. Certo? E o K vai variar de novo. Certo? Vai ser 1 e vai ser 2. E aí ele vai sair de dentro, vai calcular, computar e botar em soma. Vai sair do for mais interno, vai para o for mais externo. E o N vai passar a ser 1. Certo? Ele vai calcular de novo aqui o for mais interno. O K vai variar em 1, depois 2. Vai acumular o resultado da equação de soma. E aí na terceira iteração do laço mais externo, então ele sai e vem para imprimir o resultado. Certo? Tranquilo? Bom, agora, pessoal, a gente pode colocar em prática, né? A gente viu como utilizar aí os laços aninhados para fazer esse cálculo de somatórios, certo? Repito, né, isso é muito importante, somente na computação, ciência de dados, certo? Cálculos estatísticos, certo? Isso vai ser fundamental para vocês aí que vão enveredar por essa área. Tá? Uma outra coisa que a gente pode ver é como imprimir, por exemplo, né, fazer uma iteração sobre dados que não são numéricos, para calcular outras coisas, certo? Comuns aí na programação. Por exemplo, eu tenho uma lista de estudantes, certo? E essa lista de estudantes, né, ó, tem uma lista, tá? E ó, isso, né, esse colchete simboliza uma lista. Dentro dessa lista, eu tenho tuplas, certo? Ok? Ó. Como é que eu sei que são tuplas? Porque estão aqui com os parênteses. E dentro dessa tupla, eu tenho um elemento, que é o nome do aluno. Tá? Um elemento da tupla é o nome do aluno. E o outro elemento da tupla é, é uma lista. Essa lista são a lista de disciplinas, ou a lista de cursos que o aluno está inscrito, por exemplo. Certo? Então, o John está inscrito em CompSci, né? E em Physics, certo? O VUSE está escrito em Maths, CompSci e Stats, certo?
Então, é uma lista, um conjunto de dados, tá? Onde eu tenho estudantes e e um relacionamento com os seus cursos e as suas disciplinas. Tá? E aí, uma coisa comum, né, de se fazer quando você tem uma situação como essa, é você calcular, né, quantos alunos estão inscritos em um dado curso, por exemplo, economia, né? Então, é eu olhar para um conjunto de dados e dizer, olha, né, dos N alunos que estão no meu conjunto de dados, né, X desses alunos estão inscritos em economia, certo? Y estão inscritos, né, em CompSci, certo? Então, essa é uma questão muito comum. E aí, como é que vocês fariam isso? Né? Como vocês poderiam fazer essas iterações que a gente viu, né? No caso aqui, a gente vai precisar usar algumas estratégias de loops, né, para identificar isso. Uma outra situação bastante comum de se utilizar os laços alinhados é quando a gente quer fazer operações com estruturas multidimensionais, né? Por exemplo, um cálculo de matrizes, certo? Então, imagine que você tenha uma matriz X, certo? E uma matriz Y, e você quer gerar uma matriz Z, tá? E essa matriz Z seja o resultado da soma da matriz X com a matriz Y. Tá? Então, para a gente fazer essa soma, né, a soma de matrizes é feita assim, você soma elemento a elemento nas suas respectivas posições. Tá? Então, eu vou fazer 12 por 5, tá? Então, aqui vai dar 17. Tá? Eu vou fazer 8 por 7, tá? Vai dar 15. Né? Eu vou fazer 3 com 1 dá 4. Tá? Vou fazer 4 com 6 dá 10. Tá? Vou fazer 5 com 7 dá 12. Vou fazer 6 com 3 dá 9. Tá? Eu vou fazer 7 com 4 dá 11. Tá? Vou fazer 8 com 5 dá 13. Tá? Vou fazer 9 com 9 dá 18. Tá? Então, como fazer isso em Python? Tá? Esse é um desafio para vocês. Porque a gente já viu, tá? Em especial, né, com os somatórios, tá? É possível vocês fazerem isso aqui bem bonitinho. Tá? Então, esse é um desafio para vocês fazerem. Bem? Beleza. Então, a gente vai encerrar aqui, certo? Essa aula. Referências para vocês estudarem, né? Tem aí um livro que a gente está seguindo, né? How to Think Like a Computer Scientist, ok? E o The Python Tutorial. Bem? Bom estudo para vocês. A gente se vê na nossa sala de aula.